Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, ele nos fala de dois assuntos muito importantes. A primeira parte fala do homem após o pecado. Após o pecado de Adão, todos ficaram debaixo do pecado, ou seja, todos se tornaram pecadores, ao ponto de não haver um justo sequer. Após o pecado de Adão, todos se contaminaram, ninguém passou a ficar fora do pecado de Adão. Todos se tornaram pecadores. E a segunda parte nos fala do homem após ter um encontro com Jesus Cristo, da graça de Deus em tornar o homem justo. Quando o homem aceita Jesus Cristo como Salvador, o seu Deus o torna justo. Ele deixa de ser pecador para se tornar uma pessoa justa. Justo em Cristo Jesus. E vamos ver isto biblicamente, para não ficar nas minhas palavras. Romanos 3:1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Uma pergunta. Muito, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. As palavras do Senhor foi confiada primeiramente aos judeus. Então, em todo sentido, eles são importantes na história em geral. Aí Paulo aqui nos faz uma pergunta, né? Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Uma pergunta. O apóstolo Paulo perguntando. Então, será que nós, os judeus, ele está falando deles, né, dos judeus, em relação aos não-judeus, aos gentios, outros povos que não eram judeus. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-gentios? Os não-judeus? Desculpe. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Paulo está nos afirmar aqui nesse versículo que não, de maneira nenhuma, não era porque os judeus tinham recebido a lei do Senhor que eles se tornavam melhor do que os não-judeus, ou seja, os gentios, outros povos. Por quê? Porque ele diz que tanto os judeus como os não-judeus estavam todos debaixo do pecado. Todos eram o quê? Pecadores. Todos se tornaram pecadores por causa do pecado de Adão. Então, não tornavam os judeus melhores do que os não-judeus. Porque estão todos, isto antes de aceitar Jesus Cristo, antes de Cristo vir, né? Cristo aqui não tinha vindo ainda. Estão todos debaixo do pecado. Olha aqui, ó. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Estão todos debaixo do pecado. Toda a raça humana ficou debaixo do pecado. Se tornaram pecadores. Por causa de quem? Por causa de Adão. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, ó. E com ele a morte. A consequência do pecado é a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos pecaram por causa do pecado de Adão. E a consequência do pecado é a morte. Bem, se a pessoa reconhece que é pecador, mas ela aceita Jesus Cristo e continua reconhecendo que continua pecador, então ela está morta, porque a recompensa do pecado é a morte. Porque aqui está, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. O pecado traz a morte. Para que nós possamos ter vida novamente, porque depois que Adão pecou, ele morreu espiritualmente, e toda a raça humana já nasce morta espiritualmente, nós precisamos ter um encontro com Jesus Cristo. Aí o seu Deus nos ressuscita, juntamente com Cristo, a ressurreição de Cristo, para que possamos ter vida diante de Deus, porque Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é um Deus de mortos, está escrito na palavra do Senhor, ele é um Deus de vivos. Para que nós possamos estar na presença dele, nós precisamos ser ressuscitados. Como? Através do que Cristo fez na cruz, quando nós passamos a crer no que Jesus fez, que deu a sua vida em nosso lugar, e reconhecemos que ele é o Filho de Deus, o seu Deus nos justifica,
nos declara justos diante dele e nos dá vida. Vou mostrar isso aqui biblicamente. Estou a mostrar. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ninguém ficou isento do pecado. E o que acontece? O que é o pecado? Nós temos que entender o que realmente é o pecado biblicamente. O que significa pecado na Bíblia? Aqui está, 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E o que é transgressão? Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. E é a lei de Deus, não é a lei do homem não, viu? Porque o pecado é a quebra da lei. Transgressão significa quebra, desobediência. Quando o homem desobedece à lei de Deus, os mandamentos de Deus, ele está a pecar, porque o pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. O primeiro mandamento, Deus deu diretamente a Adão. Falou para ele, olha, tudo aqui tu pode comer, tu pode ficar à vontade, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que está no meio do jardim, tu não toca nela. Foi um mandamento, não era uma lei escrita, foi uma lei direta. E o que Adão fez? Ele quebrou esta lei, ele desobedeceu, ele foi lá e comeu do fruto que não era para comer, da árvore, né? Então o que aconteceu? Ele pecou porque ele quebrou o mandamento de Deus. E foi um mandamento, uma lei direta a ele, foi diretamente a ele. E ele quebrou essa lei. Então o pecado é a transgressão da lei. É a quebra da lei. Quando a pessoa quebra a lei de Deus, desobedece a lei de Deus, está a pecar. Então o que acontece? Quando é que a pessoa peca então? Quando ela está debaixo da lei. Porque você só pode quebrar uma lei se você estiver debaixo dela. Estiver tentando cumpri-la. Vamos ver. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre vocês. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que nos diz esse versículo? O versículo, não o nosso entendimento. Não podemos dar entendimento ao versículo. Temos que entender o versículo como ele está escrito. E não dar entendimento ao versículo. O que é que está escrito aqui? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês quem? Vocês, né? Pois vocês não estão debaixo da lei. Vocês que não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Quando a pessoa passa a estar debaixo da graça e não mais debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre ela. O pecado perde o domínio sobre essa pessoa. Quer dizer, a pessoa não peca mais. Por quê? Porque ela não está mais debaixo da lei. Porque ela não tem mais lei para cumprir. Ela já saiu debaixo da lei. E o que é o pecado? Né? A transgressão da lei. Eu só posso pecar se eu transgredir a lei. Se eu transgredir, quebrar a lei, desobedecer a lei. E o que é que diz aqui? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Esse versículo está nos explicar que o Senhor Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, depois como pecou, ele trouxe a graça ao homem. Ele trouxe Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Recebe o perdão. Então o que acontece? O pecado é a transgressão da lei. Então para que eu possa pecar, eu tenho que estar debaixo da lei. Mas quando nós passamos a estar debaixo da graça, nós saímos automaticamente debaixo da lei. Nós não vamos mais confiar em cumprimento da lei para ser salvo, para ser perdoado. E sim vamos confiar no que Cristo fez. O que o Senhor Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Então quando nós confiamos por fé e não pelo nosso esforço, pelo nosso caráter, pela nossa vontade humana, aí sim nós passamos realmente a estar debaixo da graça. Que está debaixo da graça, a gente só pode estar debaixo da graça quando temos fé no que está escrito, na palavra do Senhor, como ela nos ensina verdadeiramente. Então o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Quem não está debaixo da lei, o pecado não tem domínio, porque está debaixo da graça. Mas se a pessoa ainda se considera pecador, se sente pecador e é pecador porque ainda não entende o que está escrito, não entende a palavra do Senhor em espírito, pelo Espírito Santo de Deus, entende somente pelos seus entendimentos ou da maneira como foram ensinados, e muitas vezes ensinados errados. Então, realmente, eles estão debaixo da lei, então eles são pecadores, eles não estão na graça, só que acham que estão na graça. São ensinados que estão na graça, mas ainda continuam com a consciência de pecado. Então, eles não estão debaixo da graça, estão debaixo da lei. Mas vamos continuar para nós entendermos.
Olha, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que nos diz esse versículo? Está a falar que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Deus enviou Jesus Cristo, que foi nascido de mulher, ele nasceu de uma mulher, e ele nasceu debaixo da lei. Jesus Cristo nasceu debaixo da lei. Agora, para que Jesus nasceu debaixo da lei? Qual o significado, qual foi o propósito de Jesus nascer debaixo da lei? No próximo versículo tem a resposta. Não precisa dar resposta à palavra do Senhor, porque a nossa resposta não tem validade perante Deus. O que vale é a palavra do Senhor. Então vamos ver o que diz o próximo versículo. Vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou, não foi eu, foi Deus, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para que Jesus Cristo nasceu debaixo da lei? Aqui está a resposta. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha, entenda. Jesus Cristo nasceu debaixo da lei. Para quê? Para libertar os que estavam debaixo da lei. Ele veio, ele nasceu debaixo da lei para poder libertar aqueles que estavam debaixo da lei. Que no caso, é todos aqueles que confiam, que precisam guardar os mandamentos para ser salvos, né? Que precisam, pelas suas capacidades humanas, cumprir os mandamentos. As pessoas estão debaixo da lei. E o que acontece? Ele nasceu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei. Para quê? Para que nós precisamos ser libertados de debaixo da lei? Para que nós precisamos sair de debaixo da lei? Porque a pessoa que é libertada quer dizer que ela estava presa, prisioneira, ela era prisioneira. Então as pessoas que estão debaixo da lei, ela é prisioneira, ela é escrava da lei. E isso significa que é escrava do pecado, porque quem está debaixo da lei, todas as pessoas que estão debaixo da lei, pecam porque não conseguem cumprir os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, não conseguem cumprir. É bíblico, já mostrei isso em vários vídeos anteriores. E aí está na palavra do Senhor. Você for lá em Tiago 2,10, está lá que é impossível a gente guardar os mandamentos. Então, as pessoas que estão debaixo da lei é escrava da lei. Então, Jesus veio para libertar essas pessoas que estavam debaixo da lei, a fim de quê? A fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando nós saímos de debaixo da lei. Porque debaixo da lei, todos são pecadores, porque não conseguimos cumprir ela. Não conseguimos cumprir os mandamentos. Então, todos são pecadores quando estão debaixo da lei. E a pessoa que está presa ao pecado, tem uma consciência ainda de pecado, ainda não foi liberta pela palavra de Deus, da consciência de pecador, ela está morta espiritualmente. Porque quem peca morre, a consequência do pecado é a morte. Mas o que acontece? Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus veio nascer debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei. Bem, as pessoas que aceitam esta palavra, não a minha, mas a palavra do Senhor, a palavra bíblica, ele lê e entende pelo Espírito Santo, já foram libertos. Já foram libertos da lei, de debaixo da lei, já saíram de debaixo da lei, já morreram para a lei. Para quê? Para que possa se tornar filho de Deus. Do contrário, a pessoa não é filho de Deus. Ainda é só servo, escravo da lei. Está tentando cumprir a lei, mas não consegue, então está distante de Deus. Mas vamos continuar. E é tão forte esse assunto, que o próprio Jesus precisou vir morrer da sua vida na cruz, cumprir toda a lei para nos libertar dela, para que possamos sair de debaixo dela a fim de nos tornar filhos de Deus. Do contrário, não somos filhos de Deus, somos só criaturas. E tem mais, olha aí, Gálatas 3,13. Quem está debaixo da lei está amaldiçoado. Amaldiçoado pelo próprio Deus, viu? Entenda. O diabo não amaldiçoou ninguém, é amaldiçoado pelo próprio Senhor. Daqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso quer dizer que a lei é maldita? Não, de maneira nenhuma. Está lá em Romanos 7, capítulo 7, que a lei é boa, santa, a lei é santa, justa e boa. Só que quem está debaixo da lei, por não conseguir cumpri-la, se torna amaldiçoado, se torna maldito, porque não consegue cumprir a lei de Deus. É o que está escrito, está lá em Deuteronômio também. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A pessoa que está debaixo da lei, ela está amaldiçoada. Ela ainda não se tornou filho de Deus, porque ainda não foi resgatada, não aceitou o resgate, né, que Cristo fez.
Porque Jesus já veio, né, para nos libertar, né, de debaixo da lei, ó, para libertar os que estavam debaixo da lei, para que possamos, né, nos tornar filhos de Deus, ó, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Do contrário, não podemos nos tornar filhos de Deus debaixo da lei. Por quê? Porque debaixo da lei, ó, o pecado tem domínio sobre a pessoa. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Ó. O pecado só não tem poder para as pessoas que não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, quem está debaixo da lei, o pecado tem domínio. Então, precisa a pessoa sair de debaixo da lei para ela deixar de ser pecadora e se tornar uma pessoa justa em Cristo, e se tornar filho de Deus, né? E deixar de ser maldito, né? Sair debaixo da maldição, porque é tão provável que a lei é um negócio tão sério, que a pessoa que está debaixo dela precisou Cristo vir e morrer no nosso lugar para nos resgatar da maldição da lei, ó. Fazendo-se Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. E Jesus foi pendurado em madeira, então ele se tornou maldito em nosso lugar. Para quê? Para nos resgatar da maldição da lei. Então, se você continua crendo que tem que cumprir a lei, os 10 mandamentos, para ser aceito por Deus, para se tornar uma pessoa justa, merecedora de salvação. Então, você não está crendo no que está escrito. Você tem que acordar para a palavra do Senhor, para o que está escrito, e não para o entendimento errôneo que você aprendeu há tantos anos e vem sendo passados de geração a geração, enganando o povo. A pessoa fica dentro de um templo, achando que está servindo a Deus, debaixo de maldição, e nem percebe. Vamos acordar, em nome de Jesus Cristo. Como está escrito, olha, entenda. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Isso é quando a pessoa está debaixo da lei. Por quê? Porque quando a pessoa está debaixo da lei, ou debaixo do pecado, que é a mesma coisa, não há um justo, nem um sequer, porque são todos pecadores. Todos são pecadores quando estão debaixo da lei. Como Paulo mostra, né? Paulo nos mostra aqui que estão todos debaixo do pecado, antes de aceitar Jesus Cristo. Estão todos debaixo do pecado, ou seja, não há um justo sequer, porque estão debaixo do pecado, são pecadores. Não há um justo sequer. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Quando a pessoa está no pecado, ou debaixo da lei, que é a mesma coisa, ou debaixo do pecado, que também é a mesma coisa, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, para que a pessoa peque, ela tem que estar debaixo da lei. Então, se ela está debaixo da lei, ela está a pecar, porque não consegue cumprir os mandamentos. Então, o que acontece? Quando ela está dessa forma, ela não entende, não há ninguém que entenda, ela não entende a palavra do Senhor, ela não entende as verdades bíblicas, ela não entende, porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto a pessoa não conhecer a verdade, que é a palavra do Senhor, ela não é liberta. E não há ninguém que busca Deus, ó, e nem buscar Deus busca da maneira delas. Da maneira delas, não da maneira que agrada ao Senhor. E é provável. Provado isso aqui, ó. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Vou mostrar. Romanos 10, 3. Diz o quê, ó? Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apega-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusa a maneira de Deus. Olha, quando a pessoa está debaixo da lei ou debaixo do pecado, ela não busca Deus, ela não entende. É tão provável que está aqui, ó. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, porque Deus declara as pessoas justas diante dele. A pessoa nasce pecador, mas quando ela tem um encontro com Cristo, Deus nos declara justos diante dele, diante de Deus. Mas essas pessoas, elas não entendem a maneira como Deus declara as pessoas justas, que não é pela lei, né? É pela fé no que Cristo fez, é a fé em Jesus Cristo. Mas elas não entendem. Então, elas não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas, não pecadoras, ó, diante dele, apega-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei. Aí elas tentam seguir a lei e recusam a maneira de Deus. É provável que quando a pessoa está debaixo da lei, ela não entende a maneira de Deus. Ela não entende a palavra bíblica. Ela não entende a verdade. Porque ela não conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se ela fosse liberta, ela entenderia
Então ela não ia se apegar à lei, né? Ela não ia tentar seguir a lei para se tornar justa. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas, porque Deus nos declara justos, depois que temos o encontro com Jesus Cristo, antes somos pecadores, apega-se a seu próprio modo de se tornar justos. Qual é esse modo? Tentando seguir a lei. Tentando por quê? Porque não consegue, então só tenta, né? Tentando seguir a lei e recusa a maneira de Deus. Então, por recusar a maneira de Deus, eles estão mortos espiritualmente, estão dentro de uns templos, estão debaixo de religiões e muitas outras coisas, mas estão mortos espiritualmente porque não entendem a maneira como Deus declara as pessoas justas. Eles continuam pecadores e não justos. Isso mostra que esse versículo está corretamente correto. Não há ninguém que entenda quando está debaixo da lei e quando está debaixo do pecado. Não há ninguém que busca Deus. Não busca. Busca da maneira deles e recusa a maneira de Deus. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Todos se tornaram pecadores. Todos se desviaram. Desviaram de quem? De Deus, né? E juntamente se tornaram inúteis. E juntamente toda a humanidade se tornou inútil. A pessoa no pecado, quando ela está na prática do pecado, morta nos pecados, ela é inútil para Deus, porque está morta. Não há quem faça o bem, não há nem sequer. E ela não faz o bem também. Como é que vai fazer o bem? Não conhece Deus, né? As pessoas que não conhecem a Deus não fazem o bem porque quem domina em seus corações é o mal. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, entenda. Isso aqui é a pessoa debaixo da lei, debaixo do pecado. Após ter um encontro com Jesus Cristo, a pessoa, conforme vai entendendo a palavra de Deus, vai se esforçando em buscar, em ler, estudar, meditar na palavra do Senhor, clamar ao Senhor para abrir o entendimento. Aí quando ela realmente entende pelo Espírito Santo, ela passa a ser uma pessoa liberta, né, em Cristo Jesus. Mas enquanto não, ela está desviada, é inútil para Deus, não faz o bem, não tem nenhum que sequer que faça. As pessoas que estão no pecado, estão embaixo do pecado, estão embaixo da lei, estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Quando a gente está na carne, ou seja, pela nossa natureza humana, nós somos inimigos de Deus. Por quê? Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus, nunca o fará. Quando nós estamos na carnalidade, ou seja, pela nossa natureza humana, ainda não fomos vivificados, né? Não recebemos de Deus nova vida em Cristo Jesus, a nossa natureza, nosso espírito tem sido vivificado, ainda estamos mortos nos pecados. O que acontece? Nós não se submetemos à lei de Deus. E nunca faremos, porque está escrito que ninguém na carne, pela natureza humana, pela sua capacidade humana, consegue se submeter à lei de Deus, consegue cumprir a lei de Deus. É o que está escrito, é a palavra do Senhor. E fé é você crer no que está escrito, na palavra do Senhor. Muitas pessoas abrem a boca e dizem, eu tenho fé em Deus, mas não tem fé na palavra do Senhor, no que está escrito na palavra de Deus. Então essa fé é inútil. Essa fé não leva ela a canto nenhum, pelo contrário, a distancia de Deus. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Quando nós estamos pela nossa natureza humana, natureza pecaminosa, nós somos inimigos de Deus, porque nós somos dominados pelo pecado e pecamos porque vivemos a quebrar a lei de Deus, não nos submetemos à lei de Deus e passamos a estar distante de Deus, né? Passamos a estar desviado, né? Inútil diante de Deus, desviado de Deus. E o que é que a lei diz sobre isso? Vamos ver. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. O que esse versículo está nos dizendo? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Quem que está debaixo da lei? Vamos ver. Paulo fala aqui em Romanos 3,9 que ele já tinha demonstrado que todos estão debaixo do pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, para que eu possa pecar, eu tenho que estar debaixo da lei, né? Aqui, ó.
Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Só peca quem está debaixo da lei. Então o que acontece? O que acontece? Quem está debaixo da lei? Se ele diz que todos são pecadores, já demonstrou que tanto judeus como não judeus são todos pecadores, então todos estão debaixo da lei, que queira ou que não queira. Porque o pecado nem a quebra da lei, nem a transgressão da lei. Então todos. Então provável que aqui diz assim, ó. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para que ela diz? Para que ela fala? Para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo inteiro, ó, e todo o mundo seja condenado diante de Deus. A lei, ela fecha a boca do mundo inteiro, de todas as pessoas, e deixa as pessoas diante de Deus condenadas. Condenadas por quê? Porque não conseguem cumprir os mandamentos, se tornam pecadoras por cumprir a lei, né? O pecado não é a transgressão da lei. Então, ela fecha a boca de todo mundo e todas as pessoas passam a ser condenadas diante de Deus. Condenadas diante de Deus. Então, se ela morre condenada, ela não tem salvação. Como é que vai entrar no reino de Deus condenada? E aqui está mais evidência. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo inteiro, né? Todo o mundo é culpado diante de Deus. Quando nós estamos debaixo da lei, nós somos culpados diante de Deus. Culpado por quê? Porque não conseguimos cumprir a lei. Nós quebramos ela, nós transgredimos ela. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Todas as pessoas são culpadas diante de Deus quando estão debaixo da lei. Porque debaixo da lei nós quebramos ela, nós transgredimos ela. E o pecado é a transgressão da lei. Então o que acontece? Quando aqui diz que ela fecha a boca de todo mundo, ela fecha mesmo, porque ela mostra que todo mundo é culpado, porque não consegue cumpri-la. E ela deixa todos condenáveis, o mundo inteiro, ó, e todo mundo condenável, ou seja, condenados diante de Deus. Ela mostra que todo mundo é culpado diante de Deus. A lei, o propósito da lei não é salvar ninguém. O propósito da lei não é transformar a sua vida, mas o propósito da lei é te mostrar que tu é pecador e que tu precisa de um Salvador, Jesus Cristo. Ela nos impulsiona a Cristo. Ela nos mostra que nós não prestamos e automaticamente, quando nós realmente temos a direção do Espírito Santo, corremos para Jesus, né? Ela mostra o caminho. Ó, e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, se você está debaixo da lei, achando que está agradando a Deus, isso é uma mentalidade sua. Mas a Bíblia nos ensina diferente. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha aí. Por que a lei mostra que todo mundo é culpado diante de Deus? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quem é que não tropeça, meu irmão? Quem é que não tropeça, minha irmã? Qual é a pessoa que não tropeça? Quem é que não falha no dia a dia? Então, se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, você já se tornou culpado de todos. Esse versículo nos mostra, não só ele, mas tem muitos outros na palavra do Senhor, que é impossível o homem cumprir a lei. Pela sua capacidade humana, entenda. Pelo Espírito Santo nós podemos cumprir a lei. E vamos cumprir a lei quando realmente estamos na graça. Pelo Espírito Santo de Deus em nós. Isso se dá pelo amor, quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Isso é um outro assunto que eu também já mostrei em vídeos anteriores. Se tiver interesse, é só pesquisar nos vídeos e vocês vão entender como cumprir realmente a lei pelo amor. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É impossível guardar a lei. Por isso que ela mostra que todo mundo é culpado diante de Deus, porque não consegue cumpri-la. Não tem quem consiga. Por quê? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. A pessoa não consegue cumprir os 10 mandamentos por inteiro. Ela quebra um, ela já quebrou todos. Vamos lá. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Aqui não fala diante de Deus, mas dá para a gente entender que quando fala diante dele, ele está falando de Deus, né? Está falando do Senhor Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada
diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando é que eu tomo conhecimento que eu sou pecador? Pela lei. A lei que mostra que eu sou pecador. Se não tiver lei, se não houvesse lei, eu jamais saberia que eu era pecador. Por isso, nenhuma carne será justificada, porque o que nós precisamos é ser justificados. Porque, como eu mostrei em versículos anteriores, o homem, por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, todos se tornaram injustos, né? Não há um justo sequer debaixo do pecado. Não há nenhum que busque a Deus, nenhum que faça o bem. Então, a gente precisa ser justificado, quer dizer, se tornar justo. Ou seja, ser tornado justo. Nós somos tornados justos através da palavra do Senhor, quando passamos a crer na palavra do Senhor. O Senhor Deus nos transforma em pessoas justas. Ele nos justifica. Você vai entender. Estou a mostrar biblicamente, não estou inventando nada, é o que está escrito. Acredito que você vai entender. Pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não é pela obediência da lei, pelas obras da lei, que nós somos justificados. Não é. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É pela lei que você sabe, quando você tenta cumprir a lei, você entende que você é pecador. Num versículo, numa tradução mais ampla, para nós entender melhor. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Romanos 7:7. Claro que não. Na verdade, foi a lei que mostrou o meu pecado. A lei, ela mostra o nosso pecado. A lei, ela traz o conhecimento que somos pecadores. Claro que não. Na verdade, foi a lei que mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. É a lei que mostra o nosso pecado. É a lei que mostra que somos pecadores. Esse foi o propósito da lei, para que o seu Deus deu a lei ao povo, né? O povo judeu, o povo lá de Israel, para mostrar o pecado do povo. E essa lei hoje é conhecida no mundo inteiro, né? Através de Israel se propagou e hoje todos, a lei foi dada ao povo de Israel, mas todos conhecem os mandamentos. Claro que não. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Não, a lei de Deus não é pecaminosa. A lei de Deus não é pecaminosa. Claro que não. Na verdade, foi a lei que mostrou meu pecado. Ela mostra o nosso pecado. Nós somos pecadores, né? Quando estamos debaixo da lei. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. É a lei que mostra que eu sou pecador. E aqui diz o seguinte: por ninguém será declarado justo. Olha, entenda. O que precisamos é ser declarado justo. É ser justificado por Deus. Para que possamos entrar na presença de Deus. Bem, isto eu falo para pessoas que têm um desejo em seu coração, em sua mente, em seu ser, de ser salvo, de ter uma vida eterna, de se aproximar de Deus. Então essa pessoa precisa ser declarada justa, porque se ela continuar com a mentalidade de pecador, ela continuar debaixo do pecado, debaixo da lei, pecando, ela não entra na presença de Deus. Mas tem pessoas que realmente não querem nada com Deus, essas pessoas escolhem se vir ao mal e estão, muitas vezes, se destinaram elas mesmas de uma tal forma que tem prazer na iniquidade. Então essas pessoas não estão nem aí para a palavra do Senhor, elas não ligam. Mas se você é uma pessoa que deseja conhecer a palavra do Senhor, deseja se chegar a Deus, deseja sair da ignorância, do pecado, do erro, da mentira e do engano, você tem que buscar na palavra do Senhor a verdadeira revelação da palavra, para que você venha ser declarado justo diante de Deus. Ó. Mas o que acontece? Ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei, ela não nos declara justos, porque eu já mostrei, versículos anteriores, que a lei, ela faz o quê? Ela mostra que somos culpados diante de Deus, né? Ó. Pois seu propósito é evitar desculpa e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. A lei, ela mostra que somos pecadores, né? Que somos culpados diante de Deus. Então, não é por fazer o que a lei ordena que nós somos justificados. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. A lei, ela mostra que somos pecadores. E o que acontece? Nós precisamos ser declarados justos. Do contrário, não temos como entrar na presença do Senhor. E como é que nós somos declarados justos? Vamos ver. Porque já está escrito aqui que não é pela lei. Ó, ninguém, não tem exceção. Ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena.
justificado. Pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Justificado e declarado justo é a mesma coisa. Ou seja, se é a pessoa justificada, que significa que você foi declarado justo. Que você agora é uma pessoa justa diante de Deus. Não é diante do homem, não. Aqui está escrito. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos são pecadores. Então, nós temos que deixar essa consciência errônea. É preciso cumprir a lei para que eu possa se tornar justo diante de Deus. Não, você não consegue, ninguém consegue. Pelo contrário, quando você tenta cumprir a lei, você fica debaixo de maldição. É o que está escrito, já mostrei. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que ela ordena. A lei simplesmente mostra quantos são pecadores. E como é que a gente se torna justo? Romanos 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas. Vamos entender. Agora, quando é isso agora? Agora, né? Agora no tempo lá que Jesus veio, né? No tempo de Jesus, né? No tempo que Jesus veio, né? Paulo mostra, e agora também, né? Agora, no presente também, né? Porque é mostrado na lei de Moisés, né? E nos profetas, nos livros dos profetas. Como é que nós somos declarados justos, né? Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei, ou seja, sem o cumprimento da lei, porque nós não conseguimos cumpri-la. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, foi prometido na lei de Moisés, já estava na lei de Moisés e nos profetas, que Deus ia declarar as pessoas justas, mas não pela lei, né? Sem as exigências da lei, ou seja, sem o cumprimento da lei, porque ninguém consegue cumprir. Nós somos declarados justos diante dele, diante de Deus, mas sem o cumprimento da lei, porque ninguém consegue cumprir. Mas, infelizmente, os povos de Israel, os judeus, não compreendiam a lei. Eles tinham a lei, eles eram doutores, tinham lá doutores da lei, mas eles não compreendiam como hoje também não compreendem. Eles descreram de uma forma tão grande da própria lei, porque eles não entendiam, como hoje também, né? Que já estava prometido na lei de Moisés e nos profetas, que Deus ia nos declarar justos, né? Sem as exigências da lei, mas eles não aceitaram, eles continuaram tentando cumprir a lei pela sua maneira, como eu já mostrei, né? Como eu já mostrei aqui, ó. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apega-se a seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusa a maneira de Deus. Recusaram a maneira de Deus, eles recusaram a maneira de Deus, e eles tinham a lei nas mãos, mas não compreendiam, não tinham discernimento. Aí eles não aceitaram como estava escrito, aceitaram da maneira deles, e é a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas aceitam a Bíblia da maneira delas, e não da maneira como está escrita. É tanto que quando Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo estava prometido, né, na lei de Moisés e nos profetas, eles mataram Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Não aceitaram Jesus Cristo como o Cristo prometido. E já estava prometido na lei de Moisés. E eles tinham a lei de Moisés. E tinham os livros dos profetas. Mas não compreendiam, como hoje também não. Estavam cegos. Cegos, igualmente hoje. As religiões, muitas, não todas. Porque tem muitos locais aí que ensinam a palavra do Senhor verdadeiramente. Mas a maioria ensina da maneira deles. E as pessoas, por não ter interesse em ler, em pesquisar, em meditar na palavra do Senhor, em ter um compromisso com a palavra, mas a maioria dos crentes, dos religiosos, abre a boca e diz: não, eu não gosto muito de ler a Bíblia não, me dá sono. Eu não tenho esse hábito não. Prefiro ir à igreja, ao templo, né? Que a igreja somos nós que estamos reunidos. Mas é o que acontece, deixam de entender pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para entender entendimento humanos, e acabam rejeitando a maneira como Deus nos declara justos, e continua tentando seguir a lei e rejeita a maneira de Deus, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos lá. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. E como é? Vamos ver. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. É dessa maneira que Deus nos declara justos. Somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. E o que é fé? Bem,
As pessoas, quando a pessoa pergunta o que é fé, meu irmão, eles correm lá para Hebreus, né? Acredito que está em Hebreus. E cita o que está escrito. Realmente é o que está escrito. Mas fé, o que é fé verdadeira? Uma fé verdadeira, aquela palavra que está lá em Hebreus, ela se resume em quê? Em você crer na palavra do Senhor, em você confiar no Senhor Deus, na sua palavra. E não na maneira dos homens ensinarem, da maneira que eles ensinam. Deixam de crer da maneira de Deus para crer da maneira dos homens, das suas próprias maneiras. E rejeita a maneira de Deus. Ó. Então, portanto, são declarados justos, não mais pecadores. Nós somos pecadores todos antes de aceitarmos Jesus Cristo como Salvador. Antes de termos um encontro com Jesus Cristo. Bem, quer dizer que eu aceito Jesus Cristo, eu já não sou mais pecador, já sou justo. Bem, se você aceitou Jesus Cristo, você vai passar por um processo. Porque a pessoa aceita Jesus Cristo, dificilmente ele, de imediato, ele já entende completamente como está escrito. Pois sereis a verdade vos libertará. Geralmente, demora um pouco. Mas o que acontece? Nós somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. A fé em quem? Vamos ver. Somos declarados justos diante de Deus, olha aí, é diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Me perdoe porque deu sede, minha garganta ficou seca, tive que beber um pouco de água. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, precisamos crer. Crer em Jesus Cristo, crer em sua palavra. Sem nenhuma distinção, não há distinção. Pode ser qualquer pessoa, independente de cor, ou de raça, do que ela faça ou deixe de fazer. Se ela é mais pecadora do que outra, se é menos pecadora, não interessa. É sem nenhuma distinção, é qualquer pessoa. Quando ela crê em Jesus Cristo, automaticamente ela é declarada justa, independente da quantidade de pecados que ela tenha. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Se você crê, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, você crê em Jesus Cristo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele morreu na cruz para pagar teus pecados, e teus pecados já foram perdoados em Cristo, foram pagos em Jesus Cristo, que tu não deve mais nada, pronto, tu já é justo, tu já foi declarado justo de Deus. Deus não vai nos declarar justo, Ele já nos declarou. Mas é importante que essa justiça, essa justificação, só tem efeito depois que você passa a entender na palavra de Deus e crer no que está escrito. Do contrário, você vai continuar com a mentalidade de pecador. Porque eu estou para ver um templo, um pregador que pregue essa palavra da forma como está escrita. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu já tenho bastante tempo de passagem aí pelos templos, pela religião, e nunca vi ninguém pregando sobre a justificação, sobre Deus nos declarar justos, deixarmos de ser pecadores para passarmos a ser pessoas justas em Cristo Jesus. Pelo contrário, só vejo pessoas dizendo, não, todos somos pecadores, está lá em 1 João, todos somos pecadores. Mas o que está a falar a palavra do Senhor? Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem. Agora precisa você crer. Se você não crê, você não é declarado justo, você continua pecador. Sem nenhuma distinção. Pode ser qualquer pessoa. Independente de quem seja. Não interessa. Somos declarados justos e não pecadores. Se você já foi declarado justo, como é que você ainda continua se sentindo pecador? É porque você ainda não entende essa palavra. Mas é o que está escrito. Vamos lá, vamos continuar. Por quê? Porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Vamos entender esse versículo, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Porque se nós não entendermos o que está escrito, não vai haver transformação em nossas vidas. Porque quem nos transforma, quem nos liberta, quem nos muda é a palavra de Deus. À medida que o nosso entendimento, a nossa mente vai entendendo,
e vai sendo mudada pela palavra do Senhor. Mas enquanto crermos errados, estaremos presos à mentira e ao engano, ao pecado. Coisas do mundo, as coisas do mundo, e vamos ser escravos delas, porque não temos a compreensão da palavra do Senhor. Vamos entender, como está escrito. Olha, todos pecaram. Por que todos pecaram? Por causa de Adão, né? E estão afastados da presença de Deus. O que é que o pecado traz? Quando a pessoa, quem peca, todos pecaram. E por que estão afastados da presença de Deus? Porque pecaram. Quer dizer que você aceitou Jesus Cristo. Você foi perdoado por Jesus Cristo. E você ainda é pecador? Se você ainda é pecador, você está afastado. Todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. Afastados por causa de quê? Por causa do pecado. Porque todos pecaram. Para a gente voltar a ficar na presença de Deus, porque Adão, quando pecou, ele vivia na presença de Deus, ele e Eva, né? Mas quando ele pecou, a palavra nos fala, está lá em Gênesis, que Deus o expulsou do paraíso, o expulsou do jardim do Éden, o expulsou de sua presença. E isso passou a todos os homens, todos ficaram afastados de Deus por causa do pecado de Adão, né? E consequentemente pelo nosso próprio pecado, né? E a pessoa, quando não tem compreensão da palavra de Deus, ela realmente está debaixo da lei e ela peca todo dia, né? Então todos pecaram e estão afastados. Se você ainda tem uma consciência que é pecador, não, meu irmão, eu sou pecador, não sou justo, não. Não tem nenhum justo sequer. Então você está afastado da presença de Deus. Infelizmente, você aceita Jesus Cristo, mas está afastado. Acha que está próximo de Deus, mas não está. Você tem uma consciência de pecador, uma consciência que é pecador, e é pecador porque ainda não conhece a verdade, né? Mas à medida que você conhecer a palavra de Deus e crer no que está escrito, você é declarado justo e passa a estar na presença de Deus. É o que a palavra de Deus nos informa. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. Mas o que acontece? Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Olha, entenda aí, Efésios 2:1. Um cumprimento, para nós entender melhor a palavra, né? Vocês estavam mortos por causa de quê? Por causa dos pecados. Quando a pessoa está no pecado, ela está morta. Espiritualmente morta. Então ela não está na presença de Deus, porque não entra na presença de Deus mortos. Pessoa morta não entra na presença de Deus. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Se você aceitou Jesus Cristo como Salvador, tem não sei quantos anos aí de crente, e ainda continua se sentindo pecador, você está morto. Você está morto por causa dos seus pecados. Então você não está na presença de Deus. Você está na religião, apenas na religião. Você é um religioso, infelizmente. Mas se você quiser mudar essa situação, passe a entender, buscar entender, né? Se esforçar para entender a palavra de Deus. Quando você crê nela verdadeiramente, entender e crer, você realmente passa a ser declarado justo e passa a estar na presença de Deus. Porque quem está morto, vocês estavam mortos, ele está falando aqui, olha, entenda. Vocês estavam mortos. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui, eu acredito que Efésios também foi escrito por Paulo. Vocês estavam mortos? Está falando passado. Vocês estavam mortos. Vocês quem? Por causa dos seus pecados. Vocês que não estão mais debaixo da lei, que não pecam mais, que estão na graça. Porque quem está na graça não peca mais. Já mostrei o versículo anterior aí, já mostrei. Que o pecado não tem domínio sobre as pessoas que não estão mais debaixo da lei. Então, quando a pessoa está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre ela. Então, a pessoa está morta por causa de quê? Por estar debaixo da lei, porque ela não consegue cumprir os mandamentos. Não consegue cumprir a lei. Então, vocês estavam mortos. Essas pessoas que não estão mais mortas por causa de pecado. Por quê? Porque não são mais pecadoras. Porque se elas ainda continuarem nos pecados, elas morrem. Se elas voltarem a ter consciência de pecado, elas morrem. Passam a estar mortas diante de Deus. Vocês estavam mortos. Então isso aqui é para mim, é para você, para qualquer pessoa que crê. Se você crê que você não é mais pecador, porque Cristo já te perdoou, então você é declarado justo por Deus, né? Diante de Deus, pelo próprio Deus. E você passa realmente a estar na presença de Deus. Aí você, por quê? Porque você passa a estar na graça. Na graça você não peca mais. Porque se você peca, você está morto. Vocês estavam mortos. Mas tem muita gente aí, lê esse versículo e diz, não estou mais morto, não nos pecados. E você já é justo, meu irmão, agora? Você é um homem justo? Você é uma mulher justa? Não, meu irmão, todos somos pecadores. Então, meu irmão, você está morto. Você ainda está crendo que é pecador. Você ainda está crendo que é pecador, e é pecador porque ainda não entende, né? Ainda não compreende, não crê como está escrito. Então, você está morto.
Então essa palavra não é para você. É para as pessoas que já entendem e crê que em Cristo elas estão na graça e não mais debaixo da lei, que elas não pecam mais por não estar debaixo da lei. Vamos lá, continuar. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Quando a pessoa está nos pecados, está a pecar, ela está morta. Mas o que acontece? Sendo justificados, todos pecaram, né? Todos pecaram e ficaram afastados da presença de Deus. Mortas, né? Ficaram afastados porque estavam mortas. Mas o que acontece? O que é que o Senhor Deus faz por nós? Sendo justificados, ou seja, declarados justos, né? Gratuitamente pela sua graça. Pela graça de Deus nós somos justificados. Nós somos declarados justos diante de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pelo perdão que há em Cristo Jesus. O Senhor nos perdoa ao ponto que nós somos justificados, nós somos declarados sem culpa diante de Deus, pelo perdão que há em Cristo Jesus, né? Através de Jesus Cristo em nossas vidas, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos declarados justos, já mostrei. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos, olha aí, mesmo versículo numa outra versão que mostra mais claramente, né, para nós entender melhor. Porque tem muita gente que não sabe o que é a pessoa justificada. O que é justificado? Então, justificado significa declarado justo, né? Mas Ele, em sua graça, nos declara justos, nos declara justos, não mais pecadores. Por meio de Cristo Jesus, mas é por meio de Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Bem, quando nós estávamos nos pecados, nós deveríamos receber um castigo, porque nós estávamos a quebrar a lei de Deus. Deus não deixa ninguém impune. É tanto que o pecado de Adão, Deus cobrou em Jesus Cristo. Deus não cobrou da humanidade, mas cobrou em Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado de Adão pecou, toda a humanidade pecou por causa de Adão, então o pecado teria que ser pago. Mas por quem? Pelo pecador. Mas como o pecador não tinha como pagar, porque um pecador não tem como pagar, não sei, sendo lançado da presença de Deus, né? Sendo lançado no fogo eterno. O que acontece? Mas Deus, pelo seu grande amor, né, pela sua graça, Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso pecado. Porque tinha que ser pago o pecado. Tinha que haver um sacrifício pelo pecado. Aí Ele mandou um homem justo, um homem que não tinha pecado, Jesus, né, para morrer em nosso lugar. E a partir do momento que nós cremos, né, no que Jesus fez, né, em nosso lugar, nós somos declarados justos. Então é por meio de Jesus Cristo, né, que nós somos resgatados do castigo por nosso pecado. Não vai haver mais castigo por nossos pecados que nós cometemos antes de aceitar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já pagou. Mas eu não posso ter uma mentalidade de pecador depois que eu tenho encontro com Cristo. Porque se eu fui perdoado, e o Senhor Jesus já me perdoou, já te perdoou, e eu continuar pecando, aí eu vou ter que pagar pelos meus pecados, porque eu recebi Jesus Cristo na minha vida. Aí creio que Ele pagou o meu pecado, mas eu continuo pecando, eu estou desfazendo o que Jesus fez na cruz por mim. Então eu vou ter que pagar pelos meus pecados. Porque Jesus pagou os pecados no meu passado, mas eu continuo pecando, então o pecado do momento, do futuro, eu vou ter que pagar. Então isso não é graça. A graça é onde você reconhece que em Cristo você já está perdoado. Você já foi declarado justo. Um homem sem culpa, uma mulher sem culpa. Não tem mais culpa, você não peca mais. Isso não quer dizer que você não esteja sujeito a erros. Nós estamos sujeitos a erros. Mas a nossa consciência, nós que estamos na graça, não é mais de pecadores. É de pessoas justificadas. Então, quando nós erramos, nós praticamos uma obra da carne. E não nós pecado. Está lá em Gálatas capítulo 5, obras da carne. Que também, as obras da carne também, se a pessoa ficar preso nelas, ele deixa de herdar o reino de Deus, ele perde a salvação. Mas quem já é declarado justo, a pessoa que é justa, que Deus já o declarou justo pela sua fé em Jesus Cristo, porque quando nós passamos a ter fé em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Aqui está. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quando somos declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus realmente passa a estar em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, ele derrama o amor de Deus em nossas vidas, ao ponto que passamos a amar. Pelo amor de Deus em nossas vidas, não pelo nosso amor, mas pelo amor de Deus. E quando nós amamos pelo amor de Deus em nossas vidas, nós cumprimos os mandamentos. Nós não matamos, nós não roubamos.
Está lá em Romanos capítulo 13. Pode olhar que está lá, capítulo 13, de 8 em diante. E Gálatas capítulo 5 diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando o Espírito Santo está em nós, ele nos guia, ele nos direciona. Aí nós não vivemos a cair, a tropeçar diariamente da maneira como éramos quando estávamos debaixo da lei, que pecávamos todos os dias. Então, o que acontece? Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou. Ele já nos resgatou. Ele não vai nos resgatar mais. Para nós que cremos, né? Se você não crê, você não está resgatado. Porque a palavra de Deus só tem efeito na vida de quem crê. Que nos resgatou do castigo por nosso pecado. Não há mais castigo para nós que estamos realmente na graça. Que estamos direcionados pelo Espírito Santo. Olha aqui, ó. Ele foi entregue à morte por causa de nosso pecado, Jesus Cristo. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Meu irmão, se você descrê dessa palavra, da palavra do Senhor, meu irmão, saia da sua religião. Está servindo de nada a sua religião. Sai debaixo desse templo, seja ele qual for. Está servindo de nada. Você está debaixo de um templo, está sendo religioso. Diz que crê em Deus, que aceitou Jesus Cristo. Mas não crê que você agora já foi declarado justo, que você é um homem justo, uma mulher justa em Cristo Jesus? Porque o que é que está escrito aqui, ó? Ele, Jesus Cristo, foi entregue à morte. Não foi você nem eu que fomos entregues à morte, o Senhor Jesus. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. O pecado é tão grave que teve que alguém morrer em nosso lugar para que nós não viéssemos a morrer, a ser mortos por Deus por causa do nosso pecado. Se eu ainda continuar no pecado, aí o que Jesus fez por mim não vai ter validade, porque eu estou descrendo. Então eu vou ter que morrer para pagar o pecado. Porque o que está escrito lá em Romanos capítulo 6? Diz, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus ele foi ressuscitado para quê? Para que nós que cremos, nós que estamos na presença de Deus pela sua graça, pela palavra do Senhor, já cremos no que está escrito, nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Então se eu e você que cremos na palavra do Senhor, no que está escrito aqui, nós já fomos declarados justos diante de Deus. Jesus Cristo ressuscitou, ele foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse sido morto por causa dos nossos pecados, mas o Senhor Deus não tivesse ressuscitado, nós não seríamos declarados justos. É o que está escrito aqui, ó. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E o restante? E foi ressuscitado. Para que ele foi ressuscitado? Está aqui a resposta, ó. Para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Você acha que Jesus não foi ressuscitado? Se você se acha, se considera e crê que ainda é pecador depois de ter aceitado Jesus Cristo, então você não crê que Jesus foi ressuscitado. Porque você está descrendo essa palavra. Porque aqui está escrito, ó, e foi ressuscitado para que fossem declarados justos, não pecadores, diante de Deus. Diante de Deus. Acorde, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Olha o que acontece. Romanos, Paulo explica bem direitinho aqui em Romanos. Muitas pessoas lêem o livro de Romanos, mas até hoje ainda não entenderam. Quando você entender os livros da Bíblia, principalmente os livros do Novo Testamento, os livros escritos por Paulo, que ele é o homem que prega realmente a graça, né? Ele prega para os gentios. Quando você compreender o livro de Romanos, Gálatas, 1 João, Efésios, você vai entender a diferença entre lei e graça. Aí sim, você vai realmente passar a estar justificado em Deus. Porque enquanto você não entender o que está escrito, você está morto, porque não conhece a verdade. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Nós precisamos crer. Olha, só existe uma maneira de agradar a Deus. Está escrito, não é eu que inventei não. A palavra do Senhor nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Só existe uma maneira de agradar a Deus, é pela fé, pelo crer. Se eu não creio, se eu não tenho fé na palavra do Senhor, eu não agrado a Deus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou.
mostrando assim sua justiça. Deus mostrou assim a sua justiça, a justiça dele, ó, em favor de quem? Em favor dos que creem. No passado, ele se conteve, ó, Deus se conteve, e não castigou os pecados antes cometidos. O que foi que Deus fez? No passado ele se conteve, ó. Os homens estavam a pecar, mas Deus se conteve. E não castigou os pecados antes cometidos. Por que Deus não castigou os pecados antes cometidos no passado? Vamos entender. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, ó, no tempo que Jesus veio, né? Com isso Deus se mostrou justo, ó, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Vamos entender, ó. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, porque Adão pecou, todos pecaram por causa de Adão. Então alguém tinha que pagar o pecado, né? Como Deus não queria destruir Adão, né, e a raça humana, ele enviou o próprio filho para pagar, se sacrificar em nosso lugar, porque Deus é justo, né? Ele não ia deixar o pecado impune. O pecado tinha que ser alguém tinha que pagar, né? Pelo erro, porque desobedeceu a Deus, né? Deus apresentou Jesus, o próprio filho, ó, como sacrifício pelo pecado, ó, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça. Ele foi justo, ele não deixou o pecado impune, né? Mas em favor dos que creem. Quem não crê não recebe esse favor. E ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, porque ele planejava revelar sua justiça no tempo presente. Ou seja, ele planejava enviar Jesus Cristo realmente para pagar o nosso pecado. E ele enviou, né? Com isso, Deus se mostrou justo, porque ele condenou o pecado, né? Condenando o pecado. Ele condenou o pecado. Condenou em Cristo, no próprio Filho. Ele não deixou o pecado sem punição. Ele condenou o pecado em Jesus Cristo. O pecado foi pago em Jesus Cristo. Numa pessoa que não tinha pecado. Condenando o pecado. E justificador. Declarando justo o pecador que crê em Jesus. Entenda, meus irmãos. Deus, ele é justificador. Por quê? Porque ele declara justo o pecador que crê em Jesus. Nós todos, antes de aceitarmos Jesus Cristo, somos pecadores. Por quê? Porque nascemos debaixo do pecado. Herdamos o pecado de Adão. Então, somos todos pecadores, antes de aceitarmos Jesus Cristo. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele é justificador. Ele nos declara justo. Declarando justo o pecador. Nós éramos pecadores, nós que aceitamos Jesus Cristo. Mas quando nós cremos em Jesus, ele nos declara justo. Não mais pecador. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio em Jesus Cristo, eu já sou justo. É a palavra que me mostra, né? Deus já me justificou. Deus já te justificou. Então o que acontece? Eu descer pecador para ser a pessoa justificada, uma pessoa justa em Cristo Jesus. O pecado está em mim, mas eu não sou mais pecador. Eu não peco mais, você não peca mais. Você que compreende e realmente está debaixo da graça. E aceita esta graça. Declarando justo o pecador que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você já é justo. Você foi declarado justo pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele é justificador. Ele se mostrou justo, condenando o pecado, ele não deixou o pecado sem punição. E justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Agora, se você continua com essa mentalidade de pecador, porque você recebeu isso da religião, recebeu da religião, e você não quer largar de jeito nenhum, da mesma maneira que pessoas adoram imagens de escultura, imagens criadas pelo homem, pela mão humana, pelo homem, coisas criadas pela criatura, e acham que estão certas e não deixam porque receberam aquele ensinamento e tem como certo, você está agindo da mesma forma, meu irmão. Você está agindo da mesma forma. Você está defendendo o pecado, que é pecador e vai morrer pecador porque você é pecador. A Bíblia diz que você é pecador. Você não entende a Bíblia, né? Então você vai morrer pecador mesmo, porque você está agindo da mesma forma que tais pessoas de outros locais, né? Você não se tem como justo, você que já aceitou Jesus Cristo. E diz que crê em Jesus. Então essa sua crença em Jesus Cristo é falsa, é lábios, infelizmente. Porque a verdadeira fé, quando você crê verdadeiramente, há mudanças, há transformação, há libertação. Se você ainda não foi mudado, não foi transformado, não foi liberto, porque a sua fé não é uma fé verdadeira na palavra de Deus, é uma fé errônea em coisas que não é a palavra de Deus. Mesmo que alguém pegue a Bíblia e que pregue para você, você acha que ele pregou certo. Mas você ainda não houve transformação na libertação, você ainda se considera pecador e não justo. Então essa sua fé
não é no Deus da Bíblia, né? Porque o Deus da Bíblia diz assim, ó, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Se você era pecador, aceitou Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo, você foi declarado justo e não mais pecador. O que acontece? Podemos então nos vangloriar, ou seja, nos orgulhar de ter feito algo para ser aceito por Deus? Uma pergunta. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para ser aceito por Deus? Nós podemos orgulhar? Uma pergunta. E cadê a resposta? O versículo dá a resposta, a Bíblia dá a resposta, não eu. Está aqui a resposta. Não, pois a nossa absolvição, ou seja, o nosso perdão, não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Nós somos perdoados, nós somos absolvidos, perdoados em Cristo Jesus, não é pela obediência à lei, porque nós não conseguimos obedecer à lei, mas pela fé. Quando nós temos fé em Jesus Cristo, quando nós temos fé que em Cristo nós já fomos perdoados e que já fomos declarados justos. Então o que acontece? Não podemos orgulhar, porque não é pelos nossos méritos, não foi porque eu guardei a lei. Porque se você conseguisse guardar a lei, você ia se passar na cara de outros, porque é do ser humano, o orgulho, né? Ia passar na cara de outros que você tinha conseguido e ele não tinha conseguido. E Deus não dá a glória dele a ninguém. Então não é pela obediência à lei, e sim pela fé. É o que está escrito. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para ser aceito por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. É o que está escrito. Portanto, somos declarados justos, ora entenda, declarados justos e não pecadores. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. E não pela obediência à lei. Não é pela obediência à lei, porque ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Quem está tentando obedecer à lei de Deus está amaldiçoado, é o que está escrito. Biblicamente, não sou eu que digo, é o que está escrito. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. E não pela obediência à lei. A fé em Jesus Cristo. Nós somos declarados justos e não pecadores. Pecadores nós éramos antes de aceitarmos Jesus Cristo. Existe um só Deus. E ele declara justos, olha, declara justos, não pecadores. Tanto judeus como gentios, somente pela fé. Nós somos gentios, nós brasileiros. Qualquer nação que não seja lá de Israel, né, que não seja, ele não é judeu, então ele é gentio. Ó, existe um só Deus, e ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Antigamente, a lei era só para o povo judeu. Mas Jesus Cristo veio e deu a sua vida na cruz para unir judeus e não judeus numa só fé. Né? Criou a igreja. Né? A igreja é judeus e não judeus crendo em Jesus Cristo, crendo num só Deus, né? Porque existe um só Deus. E ele declara justo tanto judeus como gentios somente pela fé. Entenda. Nós, através do Senhor, né? Nós somos declarados justos somente pela fé, na fé em Jesus Cristo, na fé no que ele fez. Então, se você crê e tem uma fé verdadeira, você já reconhece que você é justo, que você não é mais pecador. E se você é justo, você não peca mais. Ó, entenda a diferença. Pecar e errar são coisas parecidas, mas é diferente. Nós não estamos isentos de errar, de cair. Mas quando caímos, nós que estamos na graça, nós que já temos a consciência que fomos realmente perdoados em Deus, através de Jesus Cristo, nós não temos mais a culpa do pecado em nossa consciência, porque não temos mais o pecado a nos guiar. Não estamos mais debaixo da lei. Vai ser uma obra da carne, e sim, a obra da carne tem que ser tratada também, do contrário a pessoa perde a salvação. Mas como eu expliquei, quem está na graça é guiado pelo Espírito Santo, não vive a cair. E quando cai, se levanta automaticamente, porque o Espírito Santo está nela, está na pessoa. A pessoa cai e fica na queda anos e anos, ela não tem o Espírito Santo, ou o Espírito Santo não está a guiá-la, ela é guiada por ela mesma. Vamos lá. Existe um só Deus e ele declara justo, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Agora é importante, olha como é importante o final aqui de Romanos, capítulo 3. Ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quando eu prego, eu falo, ou dou estudos, né, a respeito
que a pessoa tem que morrer para a lei, tem que sair debaixo da lei para poder viver para Deus, porque é o que a palavra mostra, né? A palavra ensina assim, a palavra de Deus é a palavra do Senhor. As pessoas ficam revoltadas, as pessoas sem compreensão, né? Os religiosos, né? Porque são pessoas religiosas, não estão em Cristo, não estão em Deus, estão na religião. Elas defendem a religião, elas não defendem nada que venha de Deus, e sim a religião, os seus dogmas, os seus ensinamentos errôneos. Elas ficam revoltadas. Quer dizer que agora a gente pode fazer tudo errado, não precisa mais estar debaixo da lei, agora nós não precisamos mais de lei, a lei de Deus, vamos fazer tudo errado, que não é mais pecado. Não é dessa forma, elas entendem errado. Olha o que diz o versículo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Olha, quando nós estamos andando, nós estamos debaixo da lei, nós não estabelecemos a lei porque nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos obedecê-la. Pelo contrário, nós desestabelecemos a lei. Porque passamos a tentar se justificar pela lei e a Bíblia ensina que não é pela lei. É pela fé em Jesus Cristo. Mas quando nós estamos pela fé, aí sim, Deus nos capacita pelo Espírito Santo a cumprir a lei. Não a lei escrita nas tábuas, mas a lei escrita nas tábuas do coração e da mente. Não nas tábuas que Deus deu a Moisés, né? Aquelas tábuas lá, não é naquela, porque naquela a pessoa vai tentar cumprir pelo seu esforço próprio, pela sua capacidade humana, né? Abrir a boca, eu não roubo, eu não mato, eu sou bonzinho, eu sou tal. Mas não é dessa forma. Nós vamos cumprir pelo amor de Deus em nós, pelo Espírito Santo. Aí a glória de Deus não é mais nossa. Aliás, nunca foi nossa, porque nós nunca conseguimos cumprir a lei, né? A glória não é do homem, é de Deus. Porque quando nós estamos pela fé, aí sim nós conseguimos cumprir a lei de Deus, pelo amor em nós, o amor de Deus em nós. E passamos realmente a estabelecer a lei. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado por esse momento que eu tenho com vocês de passar a palavra do Senhor como ela está escrita, porque o Senhor Deus vem me dando condições de assim fazer, sem procurar trazer nenhum entendimento errôneo, mas mostrar como está escrito. E que vocês possam, pelo Espírito Santo, receber essa palavra como ela está escrita. E assim vocês crescerão espiritualmente, terão vida espiritual diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Amém.